Vamos rezar juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, eu sou o Padre Fabrício Rodrigues. Sejam bem-vindos a esse canal de evangelização. Quero convidá-los a meditar comigo a liturgia do quinto domingo do tempo comum. Primeira leitura é de Jó, capítulo 7, 1 Coríntios é a segunda leitura no capítulo 9, e o Evangelho é Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. Antes de tudo, demos um olhar às três leituras de hoje. A primeira leitura nos fez ouvir um tópico da lamentação de Jó. Poderíamos intitulá-lo As Misérias da Condição Humana. A vida do homem, diz, é um duro trabalho. Seus dias transcorrem com velocidade de uma lançadeira que tece uma tela. A vida é um sopro. Há outras definições pessimistas do homem, mas a de Jó supera todas. Um sopro. É algo que apenas emitido se some sem deixar traço. Caracteriza-se pela inconsistência e pela brevidade. Esse tema da miséria e esse tema da mísera existência humana emergem de algum modo no trecho do Evangelho. Não, porém, sob forma de reflexão, mas sob forma de realidades concretas e empíricas. Encontramos aí uma espécie de coleção das coisas que fazem sofrer o homem, tornando sua existência, como dizia Jó, semelhante à de um escravo. Sobretudo as doenças, fala-se de febre e de toda sorte de doenças, e mais, daquele mal obscuro, mais terrível de todos, que é, para o Evangelho, a possessão diabólica. O trecho evangélico de hoje é considerado unanimemente como o relatório fiel, escutado da viva voz de Pedro, em cuja casa os fatos em parte tiveram lugar, de um dia de trabalho de Jesus durante seu primeiro ministério na Galileia. Deduzimos que a jornada de Jesus consistia normalmente num conjunto de atividades como a cura de doentes, oração e pregação do reino. O trecho do Evangelho, com efeito, não nos fala só das curas operadas por Jesus, mas também de sua oração antes do amanhecer, num lugar solitário, e de sua pregação nas vilas dos arredores. Usando palavras que se nos tornaram familiares, poderíamos dizer que este Evangelho nos fala da evangelização e promoção humana. A segunda leitura de São Paulo se insere nesse ponto, como um desenvolvimento vigoroso do tema da evangelização. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. A liturgia nos cria a oportunidade para refletir sobre o tema, tornado faz algum tempo tão vital para os cristãos, e evangelização e promoção humana. E refletir sobre isso como convém numa assembleia eucarística, isso é, em torno da escuta e do anúncio da palavra de Deus, mais do que em altas análises e discussões. O ponto de partida é exatamente o da experiência, lembrada com tamanha ardor por Jó. A vida do homem sobre a terra é um duro trabalho, é uma batalha, no exterior e em seu corpo. Doenças, dores, fome, morte, dentro o desânimo que pode chegar a fazer amaldiçoar o dia do próprio nascimento. Essa situação não é querida por Deus, não é das origens. O que o homem deveria ser, segundo o plano original de Deus, é outra coisa. O homem é feito um pouco inferior aos anjos, coroado de glória e de honra, ao qual tudo é submetido no céu, no mar e na terra. Por que então esse abismo entre o nosso dever ser e o nosso ser? A Bíblia responde: o pecado.
essa resposta não contraria a que nos dá a crítica social, a qual nos habitou a ver em muitos males que afligem a convivência humana, os efeitos de injustiça, especulação, de opressão dos pobres, de exploração do mais fraco, de uma má distribuição dos bens e dos serviços, mais do que efeitos de um remoto pecado original. Não contradiz porque, para nós que cremos, deriva exatamente do pecado e é pecado. Se a salvação do homem dependesse de um simples voltar atrás para a condição paradisíaca, bastaria eliminar do mundo o suor e a dor. Contudo, o que essas palavras implicam em outros termos, bastaria a promoção humana. E, com efeito, quantos projetos de elevação humana vão precisamente nesse sentido, especialmente os que prescindem de Deus? O homem, se diz, na origem era bom e sadio. A sociedade, criando desigualdades entre os homens, tornou-o mau e escravo, isto é, opressor ou oprimido, mas, em ambos os casos, infeliz. A salvação, por isso, estaria atrás em destruir as superestruturas e voltar ao estado de igualdade originária, na paridade dos direitos. Mas para o crente, a salvação está à frente e não atrás. A salvação não consiste em voltar no paraíso perdido, mas a salvação consiste em entrar no reino de Deus anunciado por Cristo. Não é um retorno ao antigo e ao natural, mas uma renovação para o melhor. De pronto, a promoção humana assume para nós um significado totalmente diferente. É em função do reino, é preparação evangélica, isto é um elevar o homem para que se torne apto para entrar no reino de Deus. Ela não pode ficar por isso sem a evangelização. Mas é uma construção indiretamente do próprio reino de Deus. Porque como a graça supõe a natureza, assim a realização do reino implica a realização humana. Os novos céus e a nova terra não existem sem um nexo com esta terra e com esse céu. Também se nos foge a natureza clara desse nexo. O esforço para a promoção humana deve preparar a matéria para o reino dos céus. A redenção coroa, assim, não anula a criação. Poderíamos ver este nexo refletido entre a promoção humana e a evangelização no mesmo tópico evangélico de hoje. Como de resto em tantas outras páginas evangélicas, Jesus cura os doentes e junto prega o reino, multiplica o pão material e promete o pão do céu. Promove evangelizando e evangeliza promovendo. A libertação da doença e da fome é premissa e sinal da salvação mais profunda e total que se realiza crendo no Evangelho. O Evangelho usa o mesmo verbo, seja para indicar a cura do corpo, seja para indicar a libertação da alma. Cristo, e somente Ele, pode tornar o homem são e salvo. Nesta vida, aos poucos, como sinal, promessa e esperança, na vida eterna de modo pleno e definitivo. O tema evangelização e promoção humana não se esgota traçando de modo estático sua relação recíproca. Trata-se de ver o que dinamicamente, em vista da praxe, uma significa para a outra. Em particular, o que o Evangelho significa para a promoção humana e a ação de Cristo para o agir da Igreja. A obra redentora de Cristo, que por natureza visa salvar os homens, compreende também a restauração de toda a ordem temporal. Daí que a missão da Igreja consiste não só em levar os homens à mensagem e à graça de Cristo, mas também em penetrar e atuar com o Espírito do Evangelho às realidades temporais. De duas maneiras a evangelização, isto é, o anúncio do reino de Deus que vem, pode agir como fermento para melhorar as estruturas sociais e a qualidade de vida humana,
mediante uma crítica radical, mediante um imperativo radical. Com a primeira, o Evangelho, por exemplo, o Evangelho das Bem-aventuranças, coloca em crise toda a organização política e social do mundo, desmascarando as injustiças, e convencerá o mundo a respeito do pecado. E isso não só de maneira geral, mas também em pontos concretos que tocam as relações humanas. Com o imperativo radical, que se identifica em prática com o amar o próximo e como a si mesmo, põe-se um princípio absolutamente radical, à luz do novo significado da palavra próximo. Se resolve sempre em favor do mais necessitado e, portanto, em favor da igualdade, da solidariedade humana. É um pouco da nossa liturgia desse quinto domingo do tempo comum. Vamos nos consagrar à nossa Santíssima Mãe e pedir a bênção do nosso bom Deus. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós em prova da minha devoção para convosco. Eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.